A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. Você está no canal do professor Álvaro Bruno. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Estamos no quarto trimestre de 2022 da lição bíblica da nossa CPAD. Hoje é a 13ª lição, última lição do trimestre, do dia 25 de dezembro de 2022. Já quero te desejar também um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Quero te lembrar que na CPAD, ali você compra materiais evangélicos. A CPAD agora, ela está ao lado do templo central, novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E ali você compra na CPAD todos os materiais evangélicos para a sua formação como aluno e professor de escola dominical. Também no térreo da Assembleia de Deus tem a livraria da associação. Você procura ali o pastor Silas e a sua equipe, e ali também você tem materiais evangélicos, bíblias, livros, comentários bíblicos e etc. E, lógico, a Provix, a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro, nosso amigo, componente da nossa equipe, que realiza esse trabalho aqui junto comigo, junto conosco. Nós fazemos esse trabalho gravando as aulas da Escola Bíblica Dominical de jovens e adultos. Então, quando você compra na Provix, a livraria online, além de você receber o material, livros e bíblias no conforto da sua casa, você estará contribuindo com este trabalho que estamos realizando. E por último, não menos importante, aqui embaixo tem o Pix, o nosso Pix, para se você sentir de Deus, de repente você dorme, tem uma visão de Deus e que deve investir nesse ministério. Então, tem aí o Pix, você pode fazê-lo a qualquer momento com um clique do seu dedo, do seu celular. Você pode então destinar a nós uma oferta. Se você estiver aí fazendo um voto com Deus, não se esqueça de nós, tá? O Pix está aí embaixo. Também deixe os seus comentários, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde. Nós queremos saber que você está interagindo. Faça seus comentários, serão sempre bem-vindos. E não esqueça, deixe o seu gostei. Ele é muito importante para nós aqui no YouTube. Vamos lá, lição 13, 25 de dezembro de 2022. Jesus, o modelo de líder. Na aula passada estudamos sobre Paulo, antes sobre Barnabé. Então, nós vimos aí várias lideranças, vários modelos de liderança. Se você perdeu alguma aula, clique aqui embaixo na playlist, assista a aula que você perdeu para você entender toda a linha de raciocínio desse quarto trimestre. Jesus, o modelo de líder. Texto principal. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Resumo da lição. Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Os objetivos desta aula, primeiro, é conscientizar a respeito da natureza da liderança de Jesus. Segundo objetivo, compreender o modelo de liderança de Jesus. E terceiro, explicar que durante o seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático. O texto bíblico está em João capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na introdução, nós vemos que essa lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e o mais importante líder de todos os tempos. Veremos algumas características da liderança de Jesus e que deve servir de modelo para todos os líderes, que venhamos a seguir o modelo de liderança deixado por nosso Senhor. No primeiro tópico, nós vamos ver a natureza da liderança de Jesus. No primeiro subtópico, fala sobre a divindade de Jesus. Vejamos isso. Não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. Quem era Jesus? Por isso, antes de fazer uma análise sobre o modelo de liderança deixado por Jesus, é imprescindível que se faça uma reflexão a respeito da sua natureza, né? No Evangelho de João encontramos os 7 eu sou de Jesus. E cada um deles revela a sua pessoa, a sua obra e a sua divindade. Mas quem é Jesus e qual é a sua natureza? Como fruto da revelação divina, Pedro respondeu a esta pergunta afirmando: És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16 e 17. Essa declaração foi um reconhecimento público, diante de todos, da divindade de Jesus. Por isso, todas as obras dele decorrem e refletem o seu caráter divino, inclusive as suas ações como líder. O modelo de liderança que ele deixou deve ser o padrão de referência e ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder. Então, nós já falamos aqui sobre o caráter divino de Jesus, sobre o seu reconhecimento público de que ele era Deus. Ele era homem e ao mesmo tempo ele era Deus. Mas vamos ver isso com mais calma. A autoconsciência de Jesus, uma das marcas mais visíveis e perceptíveis nas atitudes de Jesus, é a plena consciência
que ele sempre teve de que é o Filho de Deus. Mateus 11, 25. Se você abrir a sua Bíblia, leia comigo o que ele diz, quando ele faz aquele convite, né? Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graça, porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então aqui nós vemos Jesus com a autoconsciência. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Por diversas vezes a Bíblia mostra Jesus reafirmando a sua natureza divina. Ou seja, ele não tinha dúvida de onde ele veio e nem de quem o enviou. João 16 e 28. Se você não fechou a sua Bíblia, eu fechei, mas eu abro de novo. Aqui a gente abre a Bíblia quantas vezes forem necessárias. 16, 28 do Evangelho de João. Ele diz assim: eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele sabia de onde ele veio, ele sabia que ele era de Deus, ele sabia que ele era Deus, ele sabia a missão dele aqui e para onde ele iria voltar. Que coisa maravilhosa, né? A serenidade e a segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos é de impressionar. E isso se deu justamente pela convicção do mestre acerca de si mesmo e de quem o enviou. No capítulo 18 e o versículo 36, quando ele está diante de Pilatos, olha o que diz o texto no interrogatório. João 18, 36, ele diz: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então, ele está diante de Pilatos. Essa convicção de sua identidade deu a Jesus as condições necessárias para lidar com equilíbrio e tranquilidade com Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, e com todas as adversidades que teve de enfrentar. Lá em João 13, os versículos 18 e 19, João 13, 18 e 19, ele diz: não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem: aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem sou. Então veja, ele está aqui mostrando quem ele é. Jesus mostra então que o líder deve ter plena consciência da natureza de seu chamado e de quem o enviou. Tá? O líder precisa saber que ele é chamado por Deus. Ele tem que saber de onde ele veio, para onde ele vai, saber quem o enviou. A autoconsciência. Jesus nos mostra aqui que ele tinha autoconsciência. E eu também, e você também, nós precisamos ter essa
autoconsciência. Nós estudamos na aula passada sobre Paulo. Paulo sabia quem o chamou, a conversão dele a caminho de Damasco. Então é muito importante o líder ter esta autoconsciência. Número 3, Jesus e a consciência da sua missão. Ciente da sua natureza e de quem o enviou, ele veio do Pai, Jesus teve clareza a respeito da sua missão, ou seja, do que ele veio fazer no mundo. Para que ele veio a este mundo? Tá? Esta consciência pode ser vista nas palavras que ele dirigiu aos seus pais, quando eles o encontraram ensinando aos doutores da lei. Lá em Lucas 2:49, Jesus respondeu: por que é que vocês me procuram? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Eu estou aqui transparafraseando, tá? A verdade é que em cada etapa de sua trajetória terrena, Jesus ele teve muita clareza acerca da sua missão. Compreender a sua missão deu a Jesus, então, as condições necessárias para realizar tudo com excelência. Jesus fazia tudo com excelência porque ele sabia da sua missão. Ele sabia para que ele veio a este mundo. Eu e você também, nós precisamos ter essa consciência. Qual é a sua chamada? Qual é a nossa chamada? Nós precisamos saber. Por quê? Quando você tem essa consciência da sua chamada, tudo para você parece fácil, tudo é tranquilo. Você confia em Deus, você sabe que Ele está no controle de tudo, você sabe que no final vai dar tudo certo. Por quê? Porque você sabe que você está dentro do propósito de Deus, você está cumprindo a chamada de Deus e você sabe para onde Deus está te levando. Olha que coisa maravilhosa. Então é muito importante essa consciência da nossa chamada. Nem todos foram chamados para a mesma missão, para a mesma obra. Nem todos têm o mesmo dom, o mesmo talento, a mesma habilidade. Cada um tem que descobrir ao longo da sua vida cristã qual é o seu dom, o seu talento, sua chamada, né? o propósito de Deus na sua vida. Mas isso principalmente quem tem que descobrir, eu para mim e você para você mesmo. Tá? Isso é muito importante. Número 2, o modelo de liderança de Jesus. Uma liderança fundamentada no amor. O fundamento da liderança de Jesus era o amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Veja que até a própria palavra, né? Valor e amor. Tudo que tem valor é porque por trás tem amor. Tá? Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. Tudo que é feito na igreja de Cristo precisa ser feito com amor. Para ter valor, precisa ser praticado com amor. Tudo que Jesus realizou em seu ministério terreno foi por amor. O amor é essencial para que o líder seja bem-sucedido. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. Então, as nossas obras vão mostrar o nosso envolvimento de amor naquilo que nós estamos fazendo. Então, a fundamentação da nossa liderança tem que ser o amor. Número 2, uma liderança sacrificial. Qualquer reflexão a respeito da obra de Jesus em favor da humanidade, inclusive a sua liderança, deve começar com base em sua disposição em se sacrificar
pelo favor do outro. Vamos ver isso em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, logo depois da carta aos Efésios, você tem a carta aos Filipenses, e nós temos aí um retrato, que eu vou ler na linguagem de hoje, Filipenses 2, de 6 ao 8. Olha o que fala sobre Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Está dizendo aqui como ser humano, aqui como um homem. Ele não tentou agir como Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus, ele viveu como homem, tá? Versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Deixa eu pegar meu marcador aqui, tá? Ele viveu como homem e ele foi humilde, ele obedeceu ao Pai. Como homem, ele era obediente a Deus, o seu pai terreno, o seu pai celestial, e a José, o seu pai terreno, o seu padrasto, pode-se dizer assim, tá? Então, ele se sacrificou em favor da humanidade. Ele deixou a sua glória para vir a este mundo, viver como um de nós, para entregar a sua vida como um cordeiro sem pecado e morreu no nosso lugar. Número 3. Então, a liderança dele foi uma liderança sacrificial. Número 3. Uma liderança em favor do próximo. O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo, firmado no princípio apresentado a Abraão, de que nele todas as famílias da terra viriam a ser abençoadas, conforme Gênesis 12 e 3. O Senhor Jesus disse ter recebido a unção divina com o propósito de abençoar as outras pessoas. Ele reconheceu estar cheio do Espírito Santo, não para fins pessoais, mas para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Então, ele veio para entregar a sua vida em prol do outro, evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. É isso que Jesus veio, para ter uma liderança em favor do próximo. Toda liderança parecida com a de Jesus tem que ser em favor do outro. Eu estou aqui fazendo esse trabalho por amor ao próximo, por amor aos outros, porque eu entendi que Deus queria que eu trouxesse essas aulas de jovens e adultos da escola dominical nesse formato. Agora, tem outras pessoas que fazem com outro formato, alguns 1000 vezes melhores do que o meu. O meu deve ser o mais simples de todos. Tem pessoa que diz assim, mas você fica lendo a revista. Ora, mas se o autor, o pastor Ezequiel Soares e a sua equipe já estudou, já leu, já pesquisou e escreveu aqui, para que eu vou inventar a roda? Já está tudo aqui. Se o aluno compra a revista, ele paga pela revista. Às vezes, durante a semana, ele não tem tempo de ler e de estudar em casa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou praticamente fazendo o que eu faço com os meus alunos na sala de aula. Agora, é lógico, tem outras pessoas que têm uma capacidade, uma mente fértil, uma capacidade intelectual maravilhosa. Então, você faça naquilo que Deus te chamou. Eu tenho que respeitar os meus limites.
e respeitar os limites das outras pessoas também, tá? E eu respeito muito os limites dos meus alunos. Eu já dei aula e ainda dou aula na escola dominical, mas eu fiquei 3 anos dando aula para um grupo de irmãs, de senhorinhas. Algumas não sabiam ler e escrever, outras liam com muita dificuldade, tá? Então lá eu tinha que fazer esse trabalho que eu faço aqui. E eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade para ler e para interpretar o texto. Então, um dos meus objetivos desse modelo aqui é de ler e ir interpretando junto com os alunos, me desculpe, tá? Junto com os meus alunos a aula. Eu aprendo, o aluno aprende, a gente vai acrescentando, a gente vai descobrindo coisas novas, tá? Além do que está escrito. Então, essa é, até o presente momento, a minha chamada, tá? Número 3. Então, vimos um modelo de liderança de Jesus, fundamentada no amor, liderança sacrificial e uma liderança em favor do próximo, tá? Número 3, Jesus, um líder prático. Primeiro, um líder próximo de seus liderados. Tá? Jesus não foi um líder de, entre aspas, gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados e no meio das multidões. Ele estava sempre junto com os seus discípulos, estava no meio das multidões. Ele comeu com os discípulos, conversou, ouviu os seus dramas e atendeu-os em suas necessidades. Jesus não esperava que as pessoas fossem como ele. Não esperava que as pessoas fossem até ele, mas ele mesmo se dirigia até elas, com a finalidade de pregar o evangelho do reino. Eu vou ler agora na Bíblia Nova Almeida Atualizada, eu vou ler esse Hebreus 4, do versículo 16, do versículo 14 ao versículo 16. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Deixa eu confirmar isso aqui. Hebreus 4, 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de... Estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá? Essa Bíblia aqui, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, Jesus, ele foi um homem físico como eu e você. Jesus, ele nasceu de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ele tinha a paternidade divina e a maternidade humana. Mas ele era um ser humano. Ele foi tentado como nós. Mas a única diferença é, ele nunca pecou. Como diz o texto aqui, sem pecado. Tá? Ele foi tentado em todas as coisas, igual a nós, mas sem pecado. Jesus, ele nunca pecou. Ele era um santo homem. Por isso que o sacrifício dele na cruz do Calvário teve o maior valor na eternidade. Porque era um homem como nós, que morreu no nosso lugar, mas ele não tinha pecado. Por isso ele recebeu todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Tá? O Cordeiro sem pecado foi feito pecado em nosso lugar. Tá? Então isso é muito importante. Então Jesus ele era um líder próximo. Ele estava no meio do povo, ele estava no meio da multidão.
ele conversava com todos, ele ouvia a todos e continua sendo assim. Agora, ele glorificado, ele agora voltou a ser Deus na sua plenitude, mas ele continua no meio de nós. Olha que coisa linda, como diz o professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus, né? Mas vamos continuar a nossa aula. Jesus, um líder prático, subtópico 2, uma liderança pautada na oração. Isso aqui é fundamental, já falamos sobre isso em outras aulas anteriores. Jesus orou e ensinou seus discípulos a orarem. Lucas 11, do versículo 1 ao versículo 4. Abra aí a sua Bíblia na Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia muito boa, muito agradável de se manusear. Lucas 11, do versículo 1 ao 4. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Então Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Ele orou no início e durante todo o seu ministério. Tá? Marcos 14, 23. Tá? Vira aí um pouquinho o evangelho anterior. Marcos 14, 23. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Marcos 14, 23. E tendo dado graças, e todos beberam dele. Tá? Então Jesus orou durante uma noite inteira para escolher os que seriam seus apóstolos. Está lá em Lucas 6, do 12 ao 16. Ele também orou antes de ser crucificado, Marcos 14, do 32 ao 42. Inclusive, estamos fazendo uma série de estudos nesse texto, lá na congregação onde estamos. Um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados a atuar na liderança. Todo líder precisa ser um homem ou uma mulher de oração, como era Jesus. Ele deixou esse modelo de oração para todos nós. Todos os líderes precisam ser líder de oração. E por último, uma advertência à liderança cristã. Outra marca da liderança de Jesus, que deve ser observada pelos líderes da atualidade do nosso tempo, foi a sua discrição. Isso aqui é fundamental, a sua discrição. Infelizmente, na atualidade, não são poucos os que têm entrado pelo caminho da busca da popularidade e têm se perdido e levado outros a se perderem também. Tá? Líderes que querem ser populares, que querem aparecer nos holofotes. Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à missão que recebeu do Pai. Vamos ver isso, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, João 6, Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo, a partir do versículo 60. Olha o que diz o texto, João, capítulo 6, a partir do versículo 60, 6 e 60. As palavras de vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso, tá no versículo anterior, né? Eu sou o pão, né? Não é
o pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come a minha carne, versículo 56, e bebe o meu sangue, vive em mim. Então, eles ficaram loucos quando ouviram isso, né? E aí ele diz, muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Estou na linguagem de hoje, tá? Quem pode aceitar esses ensinamentos? Eles perguntaram. Versículo 61. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? No dia que ele foi levado, está lá em Atos capítulo 1. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Então veja que Jesus, ele não buscava popularidade, tá? Não fez marketing pessoal, tá? Ele sempre se afastava quando a multidão era muito grande. Não fez marketing pessoal, mas investiu no bom nome, como se vê no exemplo do cego de Jericó, que embora não tivesse condições de conhecer a sua face, em virtude de sua deficiência visual, conhecia bem o seu nome. Marcos 10, 46 a 52. Então Jesus, ele tinha um nome, e o nome dele era conhecido. Deus prometeu engrandecer o nome de Abrão, mas não a Abraão, porque pessoas passam, mas o nome do Senhor permanece. O exemplo deixado por Jesus é de que o líder deve investir naquilo que realmente importa, isto é, no bom nome. Então nós vimos aqui um modelo de liderança de Jesus, um líder prático, tá? Uma liderança, um modelo de liderança de Jesus, a natureza da liderança de Jesus. Assim, meu irmão, minha irmã, nós terminamos a 13ª lição de jovens do 4º trimestre de 2022. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e um Feliz Natal para você e toda a sua família e até a próxima lição do 1º trimestre de 2023, se assim Deus o permitir. Fique na paz do Senhor.